Boa noite a todos, prazer muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez de forma online, mas num formato diferente, né? A gente está acostumado a fazer online em casa, hoje a gente está fazendo online aqui, através da casa, né? Para a gente receber as vibrações, que é muito importante, né? Eu até comentava agora há pouco que eu já tinha perdido o costume de sair de casa para fazer os eventos espíritas, a gente está sempre fazendo do nosso lado, aconchego do nosso quarto, né? E é muito gostoso também a gente visitar as casas espíritas como a gente fazia. E lembrava que a última que fiz foi naquela semana de março do ano passado, em 16, salvo engano, 17 de março, foi um sábado. Nós fizemos a nossa última palestra presencial. Hoje ainda não de forma totalmente presencial, mas já na casa espírita um pouquinho diferente. Meus votos de muita paz a todos. Se estivéssemos todos nós conjuntamente, a gente faria aquela brincadeira do boa noite para receber de vocês. Recebo de forma virtual. Boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam ainda aqui nessa noite fria, gostosa, que nós estamos sendo abençoados com esse friozinho gostoso que começa a chegar do nosso outono, para que vocês possam emanar boas vibrações para mim aqui, para que eu não erre o texto e não provoque sono em vocês, porque o tempo é propício para isso. Agradecer a pessoa do Nilson, ao Centro Espírita Cristo Consolador, por ter me convidado, por estar aqui. Salvo engano, eu já tive 2 vezes aqui de forma presencial e hoje a terceira de forma semi-presencial, né, com vocês aí no online, participando. Espero que todos seja proveitoso para todos nós. Não tem como não começar falando ou não começar se referindo a este momento sensível pelo qual todos nós passamos, que é a chamada pandemia, que é a chamada Covid-19, que veio bater nas portas de todos nós, ainda que de forma direta ou que de forma indireta, mas que está movimentando o mundo e trazendo para nós muitos ensinamentos, né? A doutrina espírita, com todo respeito a todas as outras demais religiões, é uma doutrina religiosa que traz para nós de forma muito clara, e já trazia isso lá quando falava dos flagelos destruidores do livro dos espíritos, né? Temos também referências do livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o qual Kardec já se desdobrava sobre esse assunto e explicava para nós. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais, vamos dizer, dificultoso do ponto de vista material que seja, mas se Deus está permitindo que isso aconteça conosco, existe um porquê. E nós não podemos nos esquecer que esse momento pelo qual nós estamos passando, ele serve para acelerar o processo, de certa forma, de transformação, né, do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Todos os nossos irmãos que já partiram tiveram a oportunidade de evoluir um pouquinho, de crescer um pouquinho. É muito ruim, e a gente fala isso com o coração realmente apertado, porque a gente sabe que nem todos nós aproveitamos as nossas experiências, nem todos nós sabemos lidar com aquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer quando estávamos ainda na erraticidade, quando ainda estávamos no projeto, no plano espiritual, e fizemos o nosso projeto reencarnatório. Nós pedimos para que as situações acontecessem conosco, seja através das famílias na qual nós não encarnamos, seja através dos amigos que angariamos, seja através dos relacionamentos afetivos, amorosos pelo qual construímos, seja através das profissões com o qual nos compromissamos. Quando nós chegamos aqui, infelizmente, nós não sabemos lidar, não sabemos agir da forma como o Cristo nos ensinou. Não sabemos fazer aquilo que Jesus colocou para nós. E a gente começa a achar que o momento presente é só um momento de dor, que o momento agora é um momento de perseguição de Deus para com nós, né? Os nossos irmãos ateus, os nossos irmãos agnósticos, poderiam estar se perguntando neste momento, vocês que acreditam em Deus, vocês que falam em Deus, vocês que creem em algo em Deus, onde estaria Deus num momento como esse, quando vê tantas mães chorando pelos filhos que partiram precocemente, quantos pais da mesma forma pelos seus filhos, quantos filhos pelos pais, pelas mães, quantos irmãos, quantos avós que partiram, quantos parentes nossos partiram de forma precoce. Evidentemente que essa precocidade sempre parte do nosso ponto de vista, parte do nosso ângulo de visão, quando nós sabemos que Deus assiste a tudo isso e
clama, né, metaforicamente falando, evidentemente, para que todos nós possamos consertar e vivenciar da melhor forma possível. Porque a dificuldade maior para nós é entender que tudo está sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo está sob a égide de Deus. E às vezes, algo que não sai de acordo com o nosso script, algo que não sai de acordo com o nosso roteiro, a gente se perde. A gente começa a questionar: será que realmente Deus existe? Será que realmente existe algo além da morte? E a doutrina espírita, enquanto terceira revelação, ela nos trouxe provas cabais. Para uns ainda não, porque alguns irmãos ainda fazem questão de não entender dessa forma, fazem questão de não acreditar naquilo que leem, naquilo até que vem, sob um pretexto de que estão sendo enganados, que existem fraudes, etc, etc. Mas tudo bem, é o momento deles, é o estágio deles. E a doutrina revela para nós que existe algo muito maior. A limitação que nos vai do berço materno, do berço até o túmulo, nada mais é do que um piscar de olhos diante da eternidade que nós somos, diante da eternidade do nosso espírito. E todas as vezes que nós questionamos se determinada morte que acontece, seja por Covid, seja sem Covid, seja por um câncer, seja sem um câncer, ela está sob as leis de Deus, é sinal que a nossa fé raciocinada não está tão raciocinada assim. Porque se tivesse, nós entenderíamos e principalmente concordaríamos que Deus não está abandonando ninguém, que tudo está acontecendo da forma como tem que acontecer. Da mesma forma que quando a gente é criança, que é infante, que é um infantil, que a gente pede algo para o nosso pai, para a nossa mãe, e eles dizem não, e nós nos recolhemos e ficamos nervosos, ficamos bravos, ficamos aborrecidos, achando que o seu pai ou sua mãe, os nossos pais, são muito severos conosco. E depois, quando nós ficamos adultos e temos os nossos filhos e temos que falar o mesmo não, o mesmo não que recebemos, temos que falar para os nossos filhos, nós passamos a compreender que nem sempre o sim que nós aguardamos, nem sempre aquilo que nós queremos no momento exato é o melhor para nós. Existe alguém acima que consegue entender e Deus, nesse papel, evidentemente, sob a governança do nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a pleide de espíritos superiores, né, espíritos de escola, que nos tutelam do ponto de vista espiritual, eles conseguem organizar as coisas para acontecer da melhor forma possível. No momento, evidentemente, que a saudade bate. Aqui ninguém está fazendo uma apologia para que ninguém sinta a saudade dos irmãos que partiram precocemente, seja através da pandemia ou por qualquer outro motivo. Mas o esclarecimento que a doutrina espírita traz para nós é fundamental para a gente poder entender o contexto no qual todos nós estamos inseridos. E nesse contexto, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, a parte que coube a mim falar hoje, que é sobre a escala espírita, né, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele traz lá que existem, né, 3 categorias de espíritos. Depois, dentro de cada categoria, evidentemente, que ele começa a desdobrar. Imaginemos que uma pirâmide, na qual essa pirâmide, na base, tem o maior número de espíritos, e evidentemente, no qual eu, Carlos de Mendes, me incluo. Não sei você que me assiste aí através do Facebook do Cristo Consolador, se inclui nessa faixa. Mas eu garanto que eu me incluo nessa faixa, que são os espíritos imperfeitos. Esse Kardec assim os define lá na questão número 100. Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Mais para frente a gente vai falar mais sobre eles, nós vamos detalhar todas as escalas desses espíritos imperfeitos, que é a parte que coube a mim no dia de hoje. Os próximos irmãos que virão à minha frente nas próximas segundas-feiras continuarão. Na parte intermediária dessa pirâmide, no bloco do meio, nós temos os espíritos bons, que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. E lá no topo, que é o ápice, que é o objetivo que todos nós buscamos enquanto seres em evolução, nós temos os espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. Kardec faz questão de deixar claro aqui que essa definição, né, esse texto, essas abordagens, elas não são estanques no sentido de que são fechadas, flexíveis.
Da mesma forma que eu não tenho um dia exato no qual alguém deixa de ser bebê e passa a ser uma criança, do mesmo jeito que eu não tenho um dia exato no qual a criança deixa de ser criança e passa a ser adolescente, da mesma forma que eu não tenho um dia exato no qual a pessoa deixa de ser adolescente e passa a ser a idade adulta, ainda que no caso do adulto nós temos um marco temporal com relação à sua idade, que é 18 anos, a partir do qual ele pode se responder sobre as penas da lei, tanto civil quanto criminal, mas do ponto de vista até psicológico, a gente não consegue definir uma data exata. E aqui Kardec quis dizer justamente isso, que por mais que nós tenhamos essa classificação de imperfeitos, bons e puros, existe uma certa zona de transição entre um e o outro. Ele pode ser um pouco mais imperfeito do que bom, mas já está ali na transição, na linha divisória, na fronteira entre espíritos imperfeitos e espíritos bons. Da mesma forma de espíritos bons para espíritos puros. E assim, a gente não pode fechar, mas apenas entender sobre o ponto de vista didático. Outra coisa que Kardec faz questão de deixar para a gente é no sentido de que nós não podemos achar que essa classificação é a única existente. Essa foi a que ele achou, foi a que ele fez, mas você, de repente, pode achar uma outra. Você pode, em vez de 3 graus dessa pirâmide, de 3 etapas dessa pirâmide, você pode colocar 5, 6 a seu critério. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que as classificações, né, sobretudo no direito, né, no direito tributário, tem muitas classificações, são muitas regras. Ele dizia que existem as classificações que você pode considerar úteis e aquelas que você considera não útil. Aí fica a seu critério entender e achar da melhor forma aquilo que dá certo para o seu entendimento. Aqui a intenção foi justamente explicar para que você não fiquemos perdidos na classificação e achar que todos os espíritos são da mesma forma. A gente tem a leve impressão ou a tendência, vamos dizer, melhor dizendo, de achar que todo mundo é igual a todo mundo. Mais para frente a gente vai ver mais sobre isso. E o interessante aqui, nessa questão da classificação, é que ela vale para os desencarnados, né? Foi a preocupação aqui do Livro dos Espíritos, mas principalmente ela vale para os nós, encarnados. A gente não pode esquecer que os espíritos, enquanto encarnados, não deixam de ser espíritos. E desencarnados, aí reforçam justamente essa peculiaridade, essa particularidade de caracterizarem dessa forma. Porque quando a gente fala em classificação de espíritos, a nossa primeira preocupação qual que é? Eu não sei vocês, mas para mim, quando a gente estudei isso pela primeira vez, quando ouvi falar isso pela primeira vez, qual que era? O espírito que se comunica lá na reunião prática mediúnica. Ele pode ser bom, ele pode ser puro ou ele pode ser imperfeito. Evidentemente que sim. Isso é uma máxima, é uma verdadeira, essa premissa está correta. Mas, da mesma forma, quando eu encontro alguém na esquina da minha rua, quando eu encontro alguém no estabelecimento comercial, quando eu encontro alguém na escola, quando eu encontro alguém no meu ambiente profissional, eu também estou lidando com um espírito que pode ser imperfeito, pode ser bom ou pode ser puro. E a gente não pode esquecer de que, a partir dessa classificação feita por Kardec, a partir desse, vamos dizer, desse ensinamento trazido por Kardec nessa divisão de espírito quanto à sua qualidade, isso serve para quê? Para que nós busquemos o nosso crescimento. Isso serve para que a gente possa entender e, a partir de uma questão pedagógica, de uma questão de aprendizado, conseguir identificar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos patinando. E, principalmente, a gente pode dizer que quando eu quero aprender a falar uma língua qualquer, um idioma qualquer, o italiano, por exemplo, se eu quero aprender a falar italiano, eu tenho que conversar, eu tenho que procurar alguém que fale italiano. Quando eu quero aprender um ofício, por exemplo, de marcenaria, eu tenho que procurar, conversar, buscar alguém que já faça esse ofício de marcenaria. Quando eu quero aprender a tocar um instrumento musical, um violão, uma bateria, uma guitarra, eu tenho que procurar alguém que saiba tocar um violão, uma bateria e uma guitarra. Porque se eu quero tocar violão e procuro alguém que trabalhe numa padaria, por exemplo, o padeiro ou a padeira não vai conseguir me ensinar a tocar violão. Da mesma forma que o violonista
não vai me ensinar a fazer um pão, a fazer uma massa. Nós temos que, essa classificação serve justamente para isso. Lá na reunião prática mediúnica, quando eu estou ouvindo um espírito se comunicar através da psicofonia, através da psicografia, de alguma forma comunicando comigo, eu primeiro preciso entender qual que é o contexto que ele está de espírito puro, bom ou imperfeito, para que eu possa assimilar a mensagem que está chegando até mim. Da mesma forma, enquanto encarnado, quando eu me deparo com uma determinada situação, seja ela uma situação tranquila, de conforto, de amizade, de confraternização, ou uma situação adversa, de embate, seja físico, seja emocional, seja de ideia, eu não posso me esquecer que do outro lado existe uma pessoa que está, um ser encarnado, um espírito encarnado, que está nessa classificação de imperfeito, bom ou puro. Porque a gente tem a leve ilusão e a leve... na verdade, a gente busca isso, sonha com isso, espera com isso, que nós teremos um mundo de pacificação aqui no planeta Terra, no mundo de expiação e prova. E a gente esquece que nós viemos aqui para trabalhar sobre todos os sentidos. E às vezes você só consegue trabalhar, você só consegue reparar, você só consegue instrumentalizar a sua paciência, a sua perseverança, a sua persistência, se houver obstáculos na sua frente, se houver dificuldades na sua frente. Se for um mar de rosas, as coisas não conseguem acontecer. Você não é testado, você não é espiado, você não é forjado no mundo de expiação e prova para você passar por um mundo de regeneração. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no prefácio, ele fala: meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. E essa posição evolutiva, ela não foi dada, entre aspas, de mãos beijadas por Deus quando te criou. Porque se assim fosse, se ele tivesse dado mais paciência, por exemplo, para o Chico Xavier e não deu para mim, Carlos Gimenez, ele está sendo Deus, foi ingrato, foi injusto, melhor dizendo, porque ele deu algo a mais para o Chico Xavier e não deu para o Carlos Gimenez. Aí nós passamos a entender que a paciência existente no ser Chico Xavier, o amor embutido no ser Chico Xavier, a mansidão embutida no ser Chico Xavier, foi conquistada, às vezes a duras penas. E eu, Carlos Gimenez, deitado no conforto do meu lar, do meu sofá e da minha cama, espero que Deus me dê a mesma mansidão, a mesma mansitude, a mesma paciência, o mesmo amor. Não, as coisas são conquistadas. A gente não pode esquecer disso. Porque se fosse o contrário, Deus estaria sendo o quê? Deus estaria sendo injusto. Existe uma historinha do Mário Sérgio Cortella, que é muito legal, interessante. Pode ser que você já tenha ouvido, porque ela roda direto na internet, aí, principalmente de WhatsApp. E essas histórias a gente tem que fazer rodar mesmo em rede social, a gente tem que resgatar o lado bom das redes sociais, que andam muito poluídas sob todos os pontos de vista. E essa história do Mário Sérgio Cortella, ele contava que ele chegou para o filho dele, quando o filho dele tinha 5 anos, e falou: filho, quando você tiver 12 anos, eu vou te falar qual que é o sentido da vida. Quando ele tinha 6 anos, no aniversário de 6 anos, ele falou: filho, você está com 6 anos, daqui 6 anos, eu vou falar para você qual que é o sentido da vida. E aí com 7 falou, com 8 falou, e aquilo foi crescendo na cabeça do filho dele. Ele falou: nossa, quando eu for 12 anos, se eu tiver 12 anos, meu pai vai me dizer qual que é o sentido da vida, eu serei uma pessoa feliz. Eis que quando o filho dele foi completar 12 anos, o menino lembrou na noite anterior, pegou o despertador, armou para despertar 4h30 da manhã, falou: eu vou acordar meu pai, ele vai me dizer, até que enfim ele vai me dizer qual que é o sentido da vida, porque ele falou que quando eu completasse 12 anos, ele vai me dizer. E aí ele sim fez, 4h30 da manhã, tocou o despertador no quarto do filho dele, o filho dele se trocou, foi lá no quarto, meu pai, acordou o Mário Sérgio Cortella, sem acordar a mãe: vem cá, vamos para a cozinha. Aí eu falei: o que foi, Márcio? O que foi que está acontecendo, meu filho? O que aconteceu? Você está passando mal? Não, pai, hoje eu estou completando 12 anos de idade. O senhor falou que quando eu completasse 12 anos, o senhor ia me dizer qual que é o sentido da vida. Aí ele falou: ah, sim, então vamos lá, vamos, senta aqui, vamos fazer um café. E fazendo um café ali na cozinha com o filho: senta aí, eu vou te explicar.
E abre a geladeira aí, pegou um litro de leite, pegou queijo, pão, etc. Estão tomando café. Aí o Marcelo Cortella fala para ele: essa caixa aí, meu filho, o que tem dentro dessa caixa? Ele falou: leite. Ele falou: quem que dá o leite, meu filho? Ele falou: a vaca. Ele falou: não, meu filho, a vaca não dá o leite. Esse horário agora, 4h30 da manhã, nós estamos aqui acordados, mas todos os dias alguém lá na fazenda, e é o nome retireiro, né, que a gente fala, o retireiro vai lá, ele acorda às 4 da manhã, toma o café dele, veste a bota dele, veste a capa dele, sai da casa dele no conforto, seja frio, seja chuva, seja calor, e sai do conforto da casa dele, atravessa um espaço geralmente grande, vai lá no curral, pega um banquinho, pega uma corda, entra lá no curral que tem um cheiro não tão legal e pega a vaca, amarra as patas de trás da vaca, pega o rabo, amarra o rabo da vaca junto com as patas de trás, pega um balde, coloca embaixo da teta da vaca, pega o braço dele, vai na teta da vaca, espreme, sai o leite ali, pega o leite e leva para o laticínio. E o laticínio coloca dentro dessa caixa e traz para você o leite. Então, a vaca não dá leite, meu filho. O leite é tirado da vaca nessas condições, passa por um processo de industrialização para chegar na caixinha para você tomar o leite. E assim é o nosso processo de evolução, seja encarnado ou desencarnado. Mais encarnado que desencarnado. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer evoluir, a vaca não vai te dar o leite. Você não vai ter nada de mão beijada sob o ponto de vista espiritual. Você tem que conquistar todos os dias isso. E todas as vezes que Deus permite que você abra os seus olhos, que você acorde do lado de cá, você tem a oportunidade de deixar de ser um espírito imperfeito para passar a ser um espírito bom. Ou, talvez quem saiba, até um espírito puro diretamente. Isso só depende de você. Porque se não dependesse de você, qual seria o sentido da vida? Enquanto alguns irmãos partem precocemente, com Covid, sem Covid, com câncer, sem câncer, com acidente ou sem acidente, outros continuam aí, fazendo bem, fazendo mal. Por que uns partem e outros ficam? Isso a gente só vai conseguir entender quando nós estivermos do lado de lá. Mas, sem nos preocuparmos se vai chegar a nossa hora hoje ou amanhã, o importante sempre é o agora. É aquilo que você está fazendo. Neste momento, por exemplo, você optou, ainda que no conforto do seu lar, ainda que esteja frio, mas você poderia estar assistindo qualquer outro programa da televisão, você poderia estar assistindo qualquer outro, acessando qualquer outro site, acessando qualquer outra rede social, mas você preferiu estar aqui falando conosco, ouvindo as nossas reflexões no Facebook do Centro Espírita Cristo Consolador. Isso já é um ponto. Agora, a partir daí, nós temos que começar a desdobrar as nossas ações naquilo que todos nós percebemos e todos nós captamos. Porque até ontem, a maioria, falo por mim, vivenciamos uma prática religiosa, uma doutrina religiosa, no qual a gente achava, por exemplo, que Deus punia a gente. Que Deus, se você não obedecesse determinadas situações, você seria colocado no fogo, você seria colocado numa situação de, quando partisse, uma situação de sofrimento irreversível. A doutrina espírita vem e joga a luz sobre nós, dizendo que não há irreversibilidade nas falhas que nós cometamos. Ainda pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, mas uma coisa fadada a todos nós, eu digo sem medo de ser feliz, sem medo de errar, é que Deus, quando mandou você para cá, quando me mandou cardealmente, falou: vai e seja feliz. Pode ser que demore o tempo de eu chegar no espírito puro, mas Deus me criou com essa condição. Pode ser que eu, pela minha desídia, pelas minhas falhas, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, eu estaciono um pouquinho. Deus está me empurrando, né? Claro que aqui, metaforicamente falando, Deus não empurra ninguém, até porque Deus não é esse ser que a gente acha que é uma figura humana, mas as leis naturais querem que eu sempre vá para frente, que eu cresça, que eu procure ser melhor. Mas eu, na minha preguiça, na minha arrogância, no meu orgulho, na minha vaidade, prefiro dar valor às coisas materiais. E dando valor a essas coisas materiais, eu passo a ser o quê? Um espírito imperfeito. Allan Kardec traz novamente
que é um espírito perfeito que é da terceira ordem? É a predominância da matéria sobre o espírito. É a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Ele até tem a intuição de Deus, porque isso é inerente ao espírito, todos nós temos. Mas ele não compreende Deus, porque os seus olhos estão voltados para outra coisa. Os seus olhos estão voltados para quê? Para o materialismo. Seus olhos estão voltados, ai meu Deus do céu, se eu pegar Covid, morrer, desencarnar, será o fim. Não há fim. Há apenas um momento de passagem pela vida corpórea, o qual se extingue. E que muita gente que fica realmente. Essa despedida, essa partida, esse desenlace entre, principalmente, as pessoas que o amam, o amor ágape, né? Filosoficamente falando, o amor que o nosso Deus nos propôs, que Jesus nos ensinou, existe realmente um desenlace, uma partida, e todos nós sentimos isso. Mas não é o fim. A gente não pode se desesperar num momento como esse. A gente não deve se desesperar num momento como esse. Porque você que me assiste agora, você não está aqui pela primeira vez. Ainda ontem assisti a um filme muito interessante sobre Francisco de Assis. Quem tiver a oportunidade, está na Amazon. Francisco de Assis e Clara. São 2 episódios apenas, mas muito interessante. E eu até comentava com a minha esposa ontem, a gente assistindo, vendo os embates, né? Passa por ano de 1200, lá em Assis, na Itália, conta a história de Francisco de Assis. E ele, antes de se converter ao cristianismo, ele sonhava em ser cavaleiro, partiu até para um combate, perdeu o combate, virou prisioneiro. Enquanto eles se debatiam naquelas guerras daquela época, eu comentava com a esposa, quantos de nós estávamos ali, né, naquele momento? E hoje estamos aqui, guerreando de outra forma, fazendo outras coisas. E muitos, nós pelo menos, já estamos com uma centelha aberta na nossa consciência. Por isso que estamos aqui, tivemos a oportunidade, agarramos a oportunidade de conhecer a terceira revelação. Porque quantos irmãos já passaram pelo Espiritismo e já foram para outra determinação religiosa ou não foram para nenhuma determinação religiosa qualquer, estão aí perdidos, mas nós continuamos aqui firmes e fortes, seguindo os preceitos de Kardec, seguindo tudo aquilo que esse homem fez para poder ajudar a gente. Estamos vivendo, estamos crescendo, estamos aprendendo. Nós tivemos a gente não pode achar que nós não demos nenhum passo corretamente. O passo de estarmos aqui já é um passo certeiro, já é um passo correto. E Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, explica para a gente mais uma vez que a experiência humana ela não é uma estação de prazer. O problema é que nós achamos que nós viemos aqui somente para ser feliz, para sorrir, para os gozos materiais, os gozos oportunos. Os São Paulinos que me assistem aí devem estar muito felizes, né? O Independente de São Paulo foi campeão ontem, eu vim aqui só para ver meu time ser campeão, né? Enquanto os palmeirenses, corintianos, como eu, santista, estão todos tristes. Mas a vida é muito mais que isso, a vida é muito mais que ver o seu saldo bancário no positivo, com vários zeros à frente. A sua vida é muito mais que você ter o último celular da época, do momento, né? A última tecnologia. A sua vida, sim, ela corresponde a muito mais que ver seus filhos formados. A sua vida é o momento para você escrever aquilo que você quer escrever. E transformar todas as suas ações, seja no contato com o próximo, seja no contato consigo mesmo, na sua auto-reflexão, em algo divino. Em algo divino. Porque nós esperamos somente que os espíritos superiores, que a pleide de espíritos que conduzem os trabalhos das casas espíritas, eles vão resolver o nosso problema. Então, se eu estou triste, eu quero um passe. Se eu estou ruim, eu vou fazer uma prece. Se eu estou sofrendo, eu vou pedir oração no grupo do WhatsApp do Centro Espírita. Esqueço de fazer a minha parte. Passo a ser um espírito imperfeito porque não pratico aquilo que Deus espera de mim. Tem um padre francês chamado Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin escreveu que tudo que sobe converge.
Tudo que cresce, converge. Você, como espírito imperfeito, busca ser um espírito puro. Primeiro ser um espírito bom, para depois ser um espírito puro. Você está subindo. E quando você subir, essa conversão sua vai ser com Deus. Vai ser com aquilo que há de mais feliz, perfeito, alegre, sorridente. Agora, para chegar até lá, você tem que passar pelas vicissitudes do corpo, vicissitudes do espírito corporal. Você vai ter, às vezes, problema com o seu filho, com a sua filha. Você vai ter problema com o seu marido, com a sua esposa. Você vai ter problema com o seu chefe. Você vai ter problema com os seus governantes. Agora, problema nem sempre é sinal de sofrimento. Problema nem sempre é sinal de dor de cabeça. Por quê? Porque você tem a oportunidade de crescer a partir dele. E quantas pessoas, né? Quantas pessoas esperaram serem tocadas pelo sofrimento, serem tocadas pela dor, para elas poderem se crescer. E continua Kardec. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, reflexão, malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Vou repetir. Pelo simples fato de não você fazer o bem, você já está sendo inferior. Você já não está cumprindo com a sua missão, com o seu compromisso no seu planejamento reencarnatório. Lá na erraticidade, enquanto espírito, você implorou: não, deixa eu ir. Eu vou enfrentar uma pandemia, mas eu vou ter fé. Eu vou enfrentar uma pandemia, mas eu vou ajudar. Seja através dos bens materiais, seja através da minha vibração espiritual, mas eu vou ajudar aqueles irmãos que porventura terão que partir na pandemia. E quando a pandemia acontece, você se desespera, você acha que Deus virou as costas, você acha que é o fim do mundo, enquanto nós sabemos que é apenas um momento de aprendizado para todos nós. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. E aí tem uma subdivisão, que são os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Eu não vou fazer aqui, até mesmo porque o nosso tempo não vai ser possível, mas fica o convite para você ler lá da questão número 101 a 106 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec traz detalhadamente qual é a característica de cada um. E quando a gente está passando por esse desencarne coletivo, podemos chamar assim, da pandemia, né? Só aqui no Brasil nós estamos caminhando, infelizmente, para 500 mil desencarnações, e enquanto no mundo já está um número muito superior, da mesma forma que há o desencarne, haverá o encarne. Haverá a chegada de novos irmãos. E isso já está mais do que esperado, dito, em vários livros, em várias circunstâncias, por vários espíritos superiores, que os irmãos que encarnarão são espíritos já bons para puros. Para que eles, quando chegarem aqui, já consigam elevar a nossa transição planetária do mundo de expiação e prova que nós estamos para o mundo de regeneração, que é o próximo nosso. Faz parte do processo. Aí há um motivo para que nós não olhemos as coisas somente sob o ponto de vista ruim. Existe um ponto de vista bom. Pode ser que eu amanhã, como aconteceu com vários irmãos nossos do movimento espírita, possa partir. Mas se isso acontecer, não é motivo de revolta contra as leis de Deus, contra Deus. Se isso está acontecendo, se isso acontecer comigo, é sinal que o quê? Que estava no meu planejamento reencarnatório, que estava sob a égide das leis divinas. Ou eu estou espiando de alguma forma, ou eu pedi essa prova para acontecer comigo, para que eu aceitasse. Mas independente de se acontecer comigo ou não, eu tenho que fazer o quê? O meu melhor hoje, a minha forma de agir hoje. E eu não preciso esperar a minha forma de agir para que volte às relações afetuosas, às relações pessoais, como acontecia antigamente, né? De eu ir na casa espírita para poder abraçar as pessoas. Eu consigo ser de forma educada ao não publicar nada negativo nas redes sociais, ao não dar uma resposta atravessada no grupo de WhatsApp, ao não ter pouca paciência com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu vizinho, que às vezes não consegue entender que o momento é de sensibilidade, todos nós temos que nos resguardar para que não haja um caos social como esse, infelizmente, que está acontecendo. E às vezes eu me revolto e começo a atacar. Não. Jesus
mostrou para nós, através da sua passagem pelo plano de material, que é possível nós enfrentarmos todas as dificuldades, sempre sendo paciente, pacífico, benevolente, amoroso, fraterno e, sobretudo, humilde. Para encerrar, a questão número 932 do Livro dos Espíritos pergunta: por que no mundo, Kardec perguntou a espiritualidade, por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que os maus ficam à frente dos bons? E a espiritualidade respondeu: porque fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles vão preponderar, eles vão prevalecer. Então, não compete a mim ficar exigindo que o outro faça parte dele. Porque eu não posso me esquecer quando Chico Xavier disse que ao outro eu dou a oportunidade de errar. A mim, eu dou o dever de ser sempre melhor. É para isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos crescendo. É para isso que nós estamos enfrentando uma pandemia. E essa pandemia veio, sobretudo, no sentido de tocar o coração daqueles irmãos que eram muito materializados. A gente foi entender por que algo do tamanho de um vírus para parar o mundo. Porque antes as pessoas não estavam mais olhando para si. Perdão, as pessoas não estavam olhando para o outro, mas estavam olhando somente para si. E esse egocentrismo, esse egoísmo, esse olhar para dentro de si próprio, independente do outro que está à minha frente, que está ao meu lado, que carece, e eu tendo muito, eu posso dividir o pão que eu tenho, eu não olhava para isso. Até que começou a faltar pão para mim que tinha muito, e aquele que não tinha nada, ou o pouco que ainda tinha, ele começa a partilhar comigo. Para finalizar de vez, lembro para vocês que não é fácil. Um grande homem que pisou o chão do planeta Terra, um grande espírito que deixou muita lição para nós, que trouxe muitos ensinamentos que a gente fala e reflete até hoje, chamado Paulo de Tarso. Ele andou em torno de 12.800 quilômetros, justamente pregando a palavra do Cristo, depois que Cristo partira. Foi perseguido, foi preso, foi agredido, mas não esmoreceu. E quando ameaçado de morte, ele não se desesperava, porque sabia que o compromisso dele era muito maior do que aquele momento presente pelo qual ele estava passando. Todos os ensinamentos, cristianismo posto como hoje nós temos, se deve a Paulo de Tarso. E ele, em momento algum, se esmoreceu. Pelo contrário, foi cada vez mais forte. Para poder encerrar, agradeço a todos vocês pela paciência, por este momento que nós tivemos, ainda de virtual. Estou me sentindo muito bem, tenho certeza que os irmãos passaram muitas vibrações positivas. Espero ter trazido um pouquinho do ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou através da doutrina espírita, rogando ao Pai, rogando a todos, que a gente possa continuar a nossa jornada para um dia estarmos mais próximos e, quem sabe, possamos confraternizar com mais calor, com mais apelo. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre, meu muito obrigado.